Amém, amém. A paz do Senhor Jesus. Deixa eu só colocar aqui, gente, que eu tirei da página. Só um instante, gente. Foi. Então hoje a gente vai falar sobre primeiro livro de Reis, capítulo 8, né? A paz do Senhor Jesus para todo mundo, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, né? Amém. Pessoal do áudio, pessoal do Meet, a Maria, a Dorinha, a Duda, a Silvana, a Cida. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo. Amém. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 8. Só que antes eu vou recapitular os dois, eu vou relembrar os dois últimos capítulos e vou explicar eles um pouco, tá? Porque a semana passada eu não tava bem e eu acho que eu fiz a aula muito mal dada, né? Então eu vou explicar agora, tá bom? Eu acho que não ficou boa a aula da semana passada, eu não tava bem também. Então agora eu vou explicar um pouquinho das aulas da semana passada que eu não consegui dar direito porque eu tava ruim. E além disso, de explicar essas duas aulas, tá? Eu vou ler agora o capítulo 8 e explicar o capítulo 8, tá bom? Então, amém. Eu vou fazer a oração agora e a gente começa a lembrar o que tá acontecendo aqui na história. E eu vou explicar as duas últimas aulas que eu não consegui dar direito porque eu tava ruim, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Meu Deus, que o Senhor nos perdoe, Pai. Nos perdoe as nossas fraquezas, os nossos pecados, os nossos erros. Porque não há ninguém que seja colocado diante de Ti, seja justificado por si mesmo, Pai. Todos nós, meu Deus, somos pecadores, ainda que em pensamento, como diz Jesus, Pai. Até o pensar é pecado. E nós reconhecemos, Pai, a nossa natureza falha, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa. Nós reconhecemos que nós somos apenas pó, Pai. E por isso nós te pedimos perdão. Nós pedimos perdão por nossa fraqueza, por nossas falhas, por nossos erros. Que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós da sua misericórdia, da sua graça, da tua bondade, Pai. Amém, Senhor. Que o Senhor não se volte aos nossos pecados, meu Deus, mas que o Senhor, meu Deus, cumpra o que a sua palavra diz, que o Senhor é um Deus, meu Deus, que não nos retribui segundo aquilo que nós merecemos, não nos retribui segundo aquilo que nós pecamos, não nos retribui segundo os nossos pecados, e que assim seja, Pai, mas que a sua misericórdia venha em uma chuva de abundância sobre nós, Senhor. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, cumpra sobre cada um de nós as boas palavras que o Senhor um dia disse, que o Senhor um dia prometeu a todos aqueles que te amam, tudo que o Senhor um dia prometeu a todos aqueles que confiam em Ti, que creiam em Ti, que te seguem, que te amam, que te obedecem, Pai. Que todas essas boas palavras se cumpram sobre cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que a sua glória resplandeça em nossas vidas, Senhor, que o nosso rosto brilhe e transpareça a sua luz, Pai, assim como era com Moisés, que assim sejamos nós, que todos ao nosso redor, quando olharem para cada um de nós, que vejam o teu brilho, a tua glória, que vejam o Senhor através das nossas vidas, Pai, amém. Nos usa para o teu reino, nos usa sem medida, Pai, amém. Não pelo que nós somos, não pelo que nós merecemos e não pela nossa capacidade, mas o Senhor é aquele que capacita. Então nos capacite segundo a tua vontade, segundo os teus desígnios para a tua obra, porque nós estamos aqui, nós queremos ser usados, Pai. Nos faça instrumento de bênção, nos faça ponte, Pai, para o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos usa grandemente. Meu Deus, derrama sobre nós um espírito de intrepidez, um espírito de ousadia, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos faça falar de Ti com amor, com paixão, nos falar do Teu reino de uma forma irresistível, da Tua palavra, meu Deus, de uma forma maravilhosa, Senhor. E assim, meu Deus, que todo aquele que nos ouvir falar acerca de Ti, que eles também venham a se apaixonar dessa forma, que eles venham a se entregar a Ti dessa forma e que venham a Te conhecer cada vez mais, Pai, assim como nós estamos conhecendo. Meu Deus, nos ensina cada vez mais sobre Ti, nos ensina cada vez mais sobre os Seus caminhos, nos ensina cada vez mais sobre a Tua vontade, a Tua bondade, nos ensina os Teus preceitos, os Teus estatutos, os Teus juízos, os Teus mandamentos, Pai, porque se nós conhecermos a verdade, nós não nos desviaremos dela, nós andaremos nos Teus caminhos e cumpriremos a Tua vontade, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, torna as nossas mentes
abertas, nos dê claridade sobre a tua palavra, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que venhamos a compreender a tua voz, a tua verdade, a tua palavra de uma forma simples, de uma forma clara, de uma forma inconfundível, Pai. Que não venhamos a ler a tua palavra, a estudar a tua palavra e sair daqui confundidos, que não venhamos a sair daqui cheios de dúvidas, mas que o Senhor tire de nós todas as dúvidas, Pai, porque a tua palavra não tem dubidade, Pai, a tua palavra não tem dúvidas, a tua palavra é verdade, e a verdade é uma só, a verdade não gera dúvidas. Então que o Senhor nos ajude a compreender essa verdade absoluta, Pai, amém. Meu Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, que cumpra todas as suas boas palavras sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lembrar as últimas aulas que eu dei, que eu não dei direito, porque eu tava bem mal, né? Então vamos lembrar. A gente terminou o livro de Cantares, então a gente voltou para o livro de Reis. No livro de Reis, a gente voltou para um período ali da saga de Salomão, né? Onde ele havia se casado ali, a gente lembra, com a filha do faraó do Egito, né? E então, no 4º ano do reinado dele, a gente lembra que foi o ano 480 da saída do povo de Israel do Egito com Moisés. Foi o ano onde Salomão decidiu construir o templo de Deus. Aquele templo que um dia Davi quis construir, Deus disse não, né? Então Deus havia dito para Davi: eu deixo um filho seu construir, mas você não vai construir não, né? Porque sua mão tem muito sangue. Então eu não vou deixar que você faça. Eu deixarei que um homem de paz erga o meu templo. Um homem de sangue nas mãos não. Mas, na verdade, Deus falava sobre nós, né? Deus não falava sobre o templo de Salomão, porque esse templo de Salomão vai ser destruído. A gente vai ver que ele vai ser totalmente detonado, né? Então, e Deus fala para Davi, faz uma promessa para Davi, que esse templo que vai ser erguido não será destruído. E que esse rei que vai erguer esse templo jamais sairá do trono. Então, de quem que Deus estava falando? De Jesus, né? Mas, né, Davi estava achando que era o quê? Salomão. E Salomão também achava que era sobre ele, né? Mas não era sobre ele. Tudo isso apontava para Jesus, o homem de paz, cuja mão não tem sangue, mas que seria o único a construir o templo onde Deus moraria, né? Era sobre isso que estava sendo falado, que somos nós, né? Que hoje o templo onde Deus mora é dentro da gente, né? Deus não mora em construções humanas, Deus não mora em prédios. Deus mora em nós, dentro de nós, dentro daquele que aceitou a Jesus Cristo, renasceu nele e recebeu o Espírito Santo. É aqui dentro que Deus mora. A casa não está vazia, né? Amém. Então, Salomão foi no 4º ano do reinado dele e falou: opa, vou construir essa casa que meu pai deixou para mim. Meu pai deixou para eu construir essa casa, que é a casa de Deus, o templo de Deus. Eu vou construir. Aí, quando ele começou a construir, vocês lembram que ele mandou uma carta, quando ele intentou, né? Quando ele começou a pensar ali em construir o templo de Deus, ele mandou uma carta para o rei de Tiro, Irão, e ele disse para Irão o seguinte: ó, Irão, você foi muito amigo do meu pai. E o meu pai construiu o palácio dele com as suas madeiras, né? A gente lembra que Tiro fica lá para cima, para o Líbano, né? Lá para o norte de Israel. Então, era muito bom lá de madeiras do Líbano, eram as melhores que tinham, né? E os homens que moravam ali em Tiro eram os homens mais habilidosos para mexer com madeira, né? E Salomão sabia disso. Salomão sabia que se ele mandasse os homens de Israel para cortar madeira no Líbano, né? Ainda que ele pedisse a autorização do rei de Tiro, as madeiras iam chegar mal cortadas. E faz diferença cortar uma madeira para você usá-la, né, para construir. Ele fazia um corte certinho para não estragar a madeira. Então a gente lembra que Salomão foi e falou, se não me engano foi no capítulo 5, Salomão foi e manda um mensageiro para Irão, pedindo para que Irão então envie, né, funcionários para Salomão para ajudar a construir o templo de Deus. E nesse templo de Deus ele quer usar o melhor. E o melhor naquela época eram as árvores do Líbano, né? Eram os cedros do Líbano. Então ele pede autorização. E aí fala: eu pago para você o que você quiser, Irão.
né? Eu não tô pedindo de graça, não. Paga o que você quiser e eu vou alimentar seus funcionários, tá? Esses funcionários que vão trabalhar para mim, eu vou alimentar eles bem, eles não vão passar fome. E além disso, eu pago o que você quiser. Aí vocês lembram, né? A gente vai ver no próximo capítulo que a gente vai falar sobre esse Irão de novo. Por isso que é importante a gente relembrar. Aí vocês lembram que Irão foi falando, não precisa pagar nada não, Salomão. Só paga a comida deles, só alimenta os meus homens. Não precisa fazer mais nada. Aí a gente vai ver que mais pra frente, na verdade, Irão vai receber um pagamento, né? Salomão não vai deixar como se fosse um favor. Salomão vai pagar Irão. Então, Salomão vai dar umas terras em Israel para Irão. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então, é importante lembrar isso daí, pra gente lembrar que Irão falou, não, eu não quero nada, né? Imagina, não quero nada. Ergue aí o templo do seu Deus. Então, a gente lembra que Salomão diz uma coisa muito importante para Irão. Irão era um homem pagão, né? Eram outros deuses que ele adorava. Mas ele conhecia o Deus de Israel, já havia ouvido falar. Então Salomão diz, Irão, na verdade, o que eu estou construindo para o meu Deus não é a casa dele, porque eu não posso encaixotar o meu Deus, porque o meu Deus vive nos céus. Nem os próprios céus podem prender o meu Deus. Então, eu não vou conseguir encaixotar ele nesse templozinho. Não. Na verdade, isso que eu tô construindo aqui é só para eu adorar o meu Deus. Eu vou lá nesse lugar só para adorar, só para orar, só para agradecer. É um lugar que eu me reúno para festejar o meu Deus. Mas não significa que ele more lá, porque lá é muito pequeno para ele morar. Ele mora nos céus, acima dos céus. E é isso que Salomão diz. A gente já vê a sabedoria de Salomão, né? Uau, ele entendeu isso, né? Não tem como se encaixotar esse Deus. Uau. E ele vai continuar falando sobre isso. Então, a gente lembra que no capítulo 6, se eu não me engano, começam a chegar as coisas, né? As madeiras de Líbano, tudo, começam a chegar todos os equipamentos ali. As pedras, a gente lembra para a construção do tabernáculo, do templo ali construído por Salomão, as pedras, elas foram trabalhadas, lavradas ali na própria pedreira, né, na própria montanha, né, porque nenhum martelo foi utilizado para ficar fazendo barulho e quebrando pedra, arrumando pedra ali no lugar do templo, não. Elas já vieram todas prontas, todas lisas, todas trabalhadas, né? Então, a gente lembra que chegaram as pedras, chegaram todos os equipamentos, as madeiras de Líbano, tudo. Então, as pedras, né, eram muito bem trabalhadas, a gente lembra, lisinhas. E como que o templo foi construído? Que a gente lembra. A paz, Cláudia, como que o templo foi construído que a gente lembra? Com pedras, tá? Lembra aquelas muralhas quando a gente assiste um filme antigo, né? Ou então quando a gente lembra das muralhas de Jericó, ou quando a gente assiste um filme antigo, você não vê várias pedras, uma em cima da outra, bloco de pedra, né? Hoje a gente vê tijolo, né? Tijolo, essas coisas. Mas antigamente eram pedras. Eles usavam pedras como se fossem os tijolos, né? Então eles ficavam colocando uma pedra em cima da outra e assim iam criando a estrutura. E foi assim que o templo foi feito, de Salomão, tá? Então, as pedras de baixo do alicerce ali do templo eram maiores. A gente estudou isso em uma das aulas que eu não pude dar direito, né, que eu tava ruim. Então, as pedras do alicerce, as pedras ali de fundamento, né, de firmamento ali do templo eram as maiores, que eram muito grandes, né? Se eu não me engano, chegava até 4 metros, uma coisa assim. E então, elas iam subindo e ia diminuindo, né? Mas as de baixo, de firmamento ali, né? Senão, gente, batia um vento e o negócio caía, né? Então, as de baixo eram bem firmes para não movimentar, né? Para o templo não acabar se movimentando com o tempo, né? Então, eles furavam ali o chão e colocavam pedra bem grande ali para não haver essa movimentação, né? Com o tempo, o templo tá aqui, o templo passou 5 metros à frente, né? Então, eles faziam essa base, né? Furava bastante o chão, colocava uma pedra grande ali para firmar o lugar, para não ficar movimentando o lugar. Então, a gente lembra que foi feito o templo todo com pedra. Esse templo que foi feito, ele era muito maior que o tabernáculo. Lembra aquele tabernáculo que foi construído por Moisés? Moisés não, né? Por todo Israel, mas que Deus havia falado com Moisés e havia mostrado para Moisés o tabernáculo. Então, esse templo que está sendo construído por Salomão é muito maior do que o tabernáculo. E toda a sua dimensão dentro também. Tudo, gente, tudo foi feito com muita pompa. A gente vai ver isso. Então, o tamanho era muito maior. Para a gente ter uma ideia de quão maior era, tinham 3 andares, né?
A tenda, a gente lembra, o tabernáculo era só um ali, era um tabernáculo, cortina, né? Então esse não, eram 3 andares, tinham 3 pisos, né? Então a gente lembra que o templo tinha 3 andares, né? Tinha escada para ir subindo para os andares, né? O espaço dele era maior do que o do tabernáculo, tá? Ele era grande. E dentro, no capítulo 6 e 7, diz que quando a pessoa entrava no templo, ela não via pedras, né? Ele era muito bonito dentro. A gente lembra que ele era trabalhado com ouro dentro, né? Era colocado madeira de acácia, era colocado aquelas azulejos de madeira, né? Era colocado azulejo de madeira, piso de madeira, né? E não era madeira rústica. Era madeira trabalhada. A gente lembra que tinha desenho na madeira, tinha querubins na madeira, tinha desenho de flores na madeira. Gente, a madeira era trabalhada em desenhos, era cheia de desenhos. E então foi pintado de ouro, tudo isso pintado de ouro. Então, gente, olha pra gente ter uma ideia assim do que está sendo construído, né? Quando a pessoa entrasse no tabernáculo, a gente lembra que só podia uma pessoa entrar no tabernáculo, né? Só os sacerdotes. Tá? Quem não é sacerdote não entra no tabernáculo. A gente lembra que não podia entrar no templo. Então, quem podia entrar no templo? Só os filhos de Arão. Não é filho de Arão, não entra no templo, né? Então, era assim que funcionava. Então, qualquer descendente de Arão que entrasse no templo, gente, um sacerdote, quando ele entrasse no templo, ele não via pedra. A gente lembra que o templo foi todo construído com pedra. Mas quando ele entrava, ele só via a madeira para deixar reto, né? Não ficar aquelas onduladinho da pedra. Eles colocaram a madeira para ficar reto. E então foi pintado tudo de ouro. E eles entravam, quando se entrava no templo, você olhava, as paredes eram ouro. Você via só ouro, ouro, ouro desenhado com querubins, com flores, né? E romãs. E você ficava vendo isso nas paredes, tá? Então era esse tipo de beleza que tinha, olha que coisa linda, né? Então a gente lembra, eu vou mandar 2 fotos hoje também, tá? A gente lembra que quando ia pro Santíssimo, o que tinha no Santíssimo que a gente estudou quando foi ver sobre o tabernáculo? Só existia uma coisa no Santíssimo, mais nada, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficava no Santíssimo, a gente lembra, não existia mais nada. Mas Salomão vai agregar uma coisa aí, que não tinha antes, no tabernáculo não tinha isso. O que ele agrega que a gente viu? 2 anjos. Aonde ele vai com esses 2 anjos? Na arca? Não. Ele vai colocar no local, na parede do Santíssimo, né? Então a gente lembra que na parede, no final assim da parede do Santíssimo, ele deixou um anjo de 4 metros de altura, outro anjo de 4 metros de altura. E os 2 anjos tinham a asa aberta, uma asa encostava na outra do outro anjo e a outra asa encostava na parede de cada um deles. Então eles cobriam a parede inteira ali do fundo do templo. E o que estava ali na frente desses 2 anjos? Olhando, que eles olhavam para frente, eles estavam o que na frente deles ali? A arca. A arca com aqueles 2 querubins que tinha lá quando Moisés fez, lembra? Era essa arca que tinha lá. E agora, a gente lembra que havia uma divisória ali que separava, né, o Santíssimo do Santo, o Santíssimo do Lugar Santo, Salomão, eu ia falar Davi, Salomão colocou uma porta, a gente lembra que tinha portas de madeira e as portas eram dobradiças, se dobravam as portas para abrir, gente, era uma coisa muito chique, né, era uma coisa muito avançada, né, então foi feito todo esse trabalho pro templo, tá, então quando foi feito todo esse trabalho pro templo, o templo ficou muito chique. Então, o que Salomão fez? Fez tudo de novo. Salomão começou a fazer, lembra aquele candelabro que foi feito por Moisés e o pessoal lá no deserto? Salomão fez de novo um candelabro maior, ainda mais bonito, ainda mais uau, né? Ele fez a mesa da proposição, lembra que tinha sido feita lá no deserto? Aí aqui Salomão fez de novo outra mesa, ainda maior, mais bonita, mais pomposa. Ele fez tudo novo, gente, exceto a arca, né? Mas de resto, das coisas que ficavam dentro do tabernáculo, tudo, gente, o altar de ouro, né? Do incenso ali, né? Tudo ali dentro. Ele fez de novo, ele mandou fazer de novo todos os utensílios do tabernáculo, tá? O candelabro, mesa da proposição, né? O altar de incenso, ele mandou fazer tudo de novo, exceto a arca. A única coisa original que Salomão tá usando dentro do templo é a arca. De resto, ele não tá usando nada original, ele tá fazendo tudo novo, tá? Então, agora, a gente vai ver mais pra frente que, assim, as coisas
que foram feitas lá no deserto, né, por Moisés e o pessoal, não vão ser jogados fora, tá, gente? Na verdade, eles vão ser pegos lá, eles estão aonde? Essas coisas todas? No tabernáculo. Onde estava o tabernáculo nessa época? Em Gibeão, né? A gente lembra. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, mas o tabernáculo estava em Gibeão. Então, agora, Salomão vai mandar pegar todos os utensílios que estão lá nesse tabernáculo que foram feitos lá no deserto. Sabe aqueles utensílios antigos lá do deserto? Ele vai mandar pegar todos. Vai mandar pegar a tenda, vai mandar pegar todas as cortinas do tabernáculo, vai mandar pegar tudo. E tudo isso, ele vai fazer o que com tudo isso? Ele vai depositar, ele vai guardar no templo. Vai ter uma sala no templo onde ele vai guardar tudo isso. E isso vai ser um grande memorial, vai ser uma relíquia religiosa deles, entende? E tudo isso vai ficar guardado lá, tá? E o novo templo agora, para eles sacrificarem, para eles adorarem a Deus, para eles se reunirem nas festas, né? Que a gente lembra obrigatórios, é aonde? É esse agora que ele tá construindo ali no monte que a gente viu no Monte Moriá, tá bom? Que é aquele monte que apareceu aquele anjo lá, tá bom? Pro Jebuseu. Araúna, né? Então, gente, essa parte eu tô tentando explicar pra vocês, porque eu dei aula muito mal, então eu tô recapitulando as últimas aulas que eu dei, que ficaram muito ruins, tá? Deixa eu ver mais o que eu lembro pra ir recapitulando a aula. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Tá, eu já falei sobre essa parte do templo, então outra coisa agora pra gente recapitular das duas aulas anteriores que eu não consegui dar direito porque eu tava ruim. No capítulo 6, né, capítulo 6, fala que quando Salomão começou a ver aquele templo, né, era um templo muito bonito. Imagina, gente, devia ser mesmo, Salomão devia estar orgulhoso daquilo, né, é um negócio pomposo. Imagina, um tabernáculo de cortina simples virou aquela coisa extraordinária, né? Então, a gente lembra que no capítulo 6, Deus vem falar com Salomão. E Deus diz assim para Salomão: olha, Salomão, essa casa aí que você tá construindo para mim é legal. Que bom, né? Legal que você tá construindo essa casa para mim. Mas, para eu não abandonar vocês, para eu não abandonar você, rei, e esse povo, não basta essa casa. É preciso ter obediência. Deus fala isso para Salomão no capítulo 6. Aí Deus fala: se vocês me obedecerem, eu serei com vocês. Eu não vou ser com vocês porque vocês estão construindo essa casa linda, né? Porque era um costume muito grande daquela geração, daquele povo, daquela época, né? Não digo israelita, mas digo todas as outras nações, que se você construísse um templo muito lindo, o Deus era obrigado a te servir, porque você fez um favor para ele, né? Então isso era um costume egípcio, era um costume amorreu, era um costume sírio. Então eles achavam que se eles construíssem um templo maravilhoso, aquele Deus era obrigado a servir eles, porque eles fizeram um favor para aquele Deus construindo um templo lindo. Então Deus chega para Salomão e fala: Salomão, não é porque você construiu esse templo que eu vou servir vocês, não. Eu só vou ser com vocês se vocês me obedecerem. Se vocês me obedecerem, eu serei com vocês. Se vocês não me obedecerem, eu não serei com vocês. E Deus fala isso no capítulo 6 para Salomão, tá bom? Então a gente lembra disso também. Última coisa que eu quero lembrar, tá? Outra coisa importante também é que a gente lembra que Salomão começou a construir o palácio dele, né? Também. O foco foi o templo, tanto que o templo terminou mais rápido, né? Então o foco foi construir o templo. É lógico, Salomão não ia construir primeiro a casa dele e depois o templo, né? A prioridade é Deus, né? Não porque Deus vai morar ali, mas porque é algo para Deus, né? Lógico que Deus não precisa, mas é algo que você prometeu a Deus, então tem que ir primeiro, né? Então, a gente lembra que Salomão construiu o templo em 7 anos, tá? E a casa dele, o palácio dele, ele construiu em 13 anos, tá? Então a gente lembra que Salomão construiu um palácio para ele super chique, super bonito também, né? Com aquelas madeiras do Líbano, tudo. E ele não construiu só um palácio pra gente. A gente lembra naquela foto que eu mandei que ele construiu vários monumentos ali, vários prédios, né? Ele construiu uma sala externa, não ficava dentro do palácio a sala de julgamento, era externa, né? Ele ia fora do palácio para
julgar o povo, né? As causas do povo. Então fez uma sala de julgamento, fez uma casa para a filha do faraó, ela tinha uma casa só dela, né? Uma casa anexada ali ao palácio, né? Porque ela era mulher do rei, se ele a chamasse, ela ia até o palácio, então era anexada ali ao palácio, perto do palácio, a casa da mulher de faraó, da filha do faraó, da mulher do faraó não, da mulher do Salomão, filha do faraó. E a gente lembra também que ele construiu outras coisas, né? Ele foi construindo várias coisas ali, né? Vários lugares, né? Tinha até o Palácio do Líbano, né? Se eu não me engano, ele foi construindo várias coisas ali, tá? E outra coisa importante para a gente lembrar das duas últimas aulas que eu não falei, e é algo muito importante, é sobre as duas colunas que tinham na frente do templo. Na aula passada, no capítulo 7, a gente viu que um homem, né, ali de Tiro, se eu não me engano, que era filho de uma mulher de Naftali, ele era muito hábil com bronze, a gente falou sobre isso, né? E ele construiu duas colunas para ficar na frente do tabernáculo. Então, quando o sacerdote entrasse, aqui tinha a portinha de entrada no tabernáculo, quando o sacerdote entrasse na portinha do tabernáculo, aqui ia ter duas colunas, né? Duas colunas de bronze enormes. A gente lembra que a coluna era enorme, essas colunas. E a gente lembra que essas colunas tinham um nome, foram dados nomes a essas colunas. Uma coluna se chamava Boaz e outra coluna se chamava Jaquim, tá? E eu queria falar sobre esses nomes agora, que eu não falei na aula passada, tá? Então, o que significa Jaquim? Tem muita expressão o nome dessas duas colunas na porta do templo. Jaquim significa ele estabelecerá. E Boaz significa o quê? Pela força dele. Gente, olha como isso tem um significado, né? Aqui é a porta do templo. Para você entrar no templo, tem duas colunas. Uma coluna chamada Jaquim, uma coluna chamada Boaz. A coluna chamada Jaquim significa ele estabelecerá. E a coluna chamada Boaz significa pela força dele. Ele vai estabelecer a aliança dele, mas é pela força dele, não é pela nossa. Uau, né? Nossa, tem muito significado, né? E é o que ele fez, é o que ele cumpriu, né? Foi pela força dele, foi por Jesus, não foi por mim, né? Ele cumpriu a aliança dele, mas foi pela força dele, foi por ele, né? Não foi por nós, não foi pela minha força, não foi pelo que eu fiz, né? Mas foi pelo que ele fez. Uau, né? Então, gente, agora eu já consegui explicar, ó, deu meia hora para eu tentar explicar as duas últimas aulas que eu dei muito mal dada. Então agora já ficou legal, né? Então amém, a gente já conseguiu entender o que aconteceu aí essas duas últimas aulas que eu tava aí bem ruim, glória a Deus, né? Então amém. Agora eu vou falar aqui sobre a aula de hoje, o capítulo 8. No versículo 1 diz assim: Aí o rei Salomão convocou todos os chefes das tribos e dos grupos de famílias de Israel para irem encontrar-se com ele em Jerusalém, a fim de levarem a arca da aliança de Deus, de Sião, a cidade de Davi, para o templo. Então agora, o que está acontecendo aqui na história? O templo já foi construído. As coisas lá de dentro do templo, lembra que Salomão fez tudo novo? Já foi feito. Já tem um candelabro novo, já tem a mesa da proposição, já tem tudo novo. Então a única coisa que está faltando ali é o quê? A Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança é a original. Então, Salomão mandou ir buscar a Arca da Aliança. Onde é que está a Arca da Aliança? A Arca da Aliança está onde Davi deixou, lá em Sião. Lembra que Davi fez uma tenda ali para a Arca da Aliança? Tá lá. Então, Salomão manda pegar a arca para colocar dentro desse templo. Versículo 2. Todos os israelitas se reuniram durante a festa das barracas, no mês de Etanim, que é o 7º mês. A gente lembra que o mês hebraico é diferente do nosso mês, né? O mês 1 deles é março-abril, né? Então, mês 1 é março-abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Não, eu errei aqui, né? Deixa eu ver. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Tá, então agora eu consegui. Etanim, que é o 7º mês deles, qual que é o 7º mês deles, dos israelitas, que é diferente do nosso 7º mês, né? O nosso 7º mês hoje, né, aqui no Brasil, né, não sei se em outros lugares deve ser também, eu sei que tem lugar que tem um calendário diferente, mas acho que não, só acho que israelita mesmo, não sei, mas gente, o nosso 7º mês é julho, né, mas o 7º mês de Israel é diferente, a gente lembra que o ano deles começou diferente, né, o ano deles teve que zerar a partir da saída deles do Egito, e o ano estava corrente para as outras nações, e zerou só para eles, então só o calendário deles mudou, tanto que se você for ver hoje, o calendário de Israel é diferente, gente, não é igual ao
nosso. A gente tá no ano 2000 e pouco, não tá? Se você for ver, o ano de Israel não é 2000 e pouco, é mais. Eles não é igual a gente, sabe? Eles não zeraram ali em Cristo, não, é diferente. Então, qual é o 7º mês de Israel? É esse que eu falei, que é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Setembro, outubro, tá? É o 7º mês deles. Então, lá para setembro, outubro, foi a festa das barracas ali em Israel. E todas as tribos se reuniram ali. Aí no versículo 3 diz, quando todos os chefes chegaram, os sacerdotes pegaram a arca da aliança, né? Então, quem é que podia pegar a arca? A gente já falou sobre isso. Lembra? Quando a gente estudou sobre isso lá com Moisés, Deus havia falado que somente podia tocar nas coisas sagradas quem fosse sacerdote. Uma outra pessoa não podia tocar nas coisas sagradas, porque a única pessoa ungida para tocar numa coisa sagrada era um sacerdote. Não é sacerdote, não pode tocar. Por isso que aquele homem morreu. Lembra quando foi levada a arca por um boi e ela tremeu e ele foi pôr a mão e ele morreu? A gente falou sobre isso, né? Então, porque não podia tocar, só sacerdote pode tocar, né? E ainda assim, tinha um lugar certo para o sacerdote pegar. Ele não podia pegar onde ele quisesse, né? Ah, vou abraçar a arca. Não pode. Você lembra que tinha aqueles cabos, né? Tinha um cabo ali, né? Varal, né? Tinham varais ali, né? Varais. E eles tinham que pegar pelo varal. Eles não podiam pegar na coisa, né? Porque eles não podiam fazer isso, até os sacerdotes, eles tinham que pegar pelo varal. Então eles foram lá, os sacerdotes, que eram os únicos legitimados a pegar a arca, eles pegaram pelo varal a arca e foram conduzir até ali o Monte Moriá, que é onde foi construído o templo agora por Salomão. Então eles levaram a arca até o templo. No versículo 4 diz: os levitas e os sacerdotes levaram também a tenda da presença de Deus, com todos os seus equipamentos para o templo. Então aqui é o que eu tô falando. Eles foram, pegaram a Arca da Aliança estava onde? Em Sião, Jerusalém. Pegaram a Arca da Aliança e levaram. Então, eles foram, aqui diz que os levitas e os sacerdotes foram também no tabernáculo. Você vê que já mudou? Aqui no tabernáculo, quem foi também? Levita. Porque lembra que quando houvesse a movimentação do tabernáculo tinha uma ordem? Lembra? Os coraitas ficavam com uma determinada coisa, meraritas com uma coisa, gersonitas com uma coisa, lembra? As cortinas ficavam para um, as tábuas para outro, e as coisas sagradas eram para os coatitas, lembra? Então, cada um tinha uma função. Então, os levitas foram lá, porque ia ter que desmontar o tabernáculo e conduzir ele até Jerusalém. Então, foram os levitas também, porque eles podiam. Mas quem é que desmontava todo o tabernáculo e embrulhava para entregar para os levitas? Os sacerdotes, a gente estudou isso. Então, é isso que está acontecendo aqui, tá? Os sacerdotes foram lá pegar a arca, porque eles eram o único que podiam tocar na coisa santa. Então, eles foram lá buscar a arca e levaram para o templo construído por Salomão. Aí eles foram lá para Gibeá, né? Gibeão, acho que era Gibeão. Aí eles foram para onde estava o tabernáculo, tá? Agora eu fiquei em dúvida se é Gibeá ou Gibeão, são lugares diferentes. Mas o tabernáculo estava em outro lugar, não estava em Sião. Então eles foram lá, eu acho que era Gibeão. Eles foram lá para pegar o tabernáculo, tá? Então o que tinha no tabernáculo? Tudo que foi feito no deserto, gente, exceto a arca. A única coisa que não estava naquele tabernáculo era a arca. De resto, estava tudo lá. Tudo que foi feito no deserto. Então, eles desmontaram tudo. Os sacerdotes foram, desmontaram tudo. Fizeram aquele encaixotamento que a gente aprendeu já. Lembra que tinha que colocar não sei quantos panos. Tinha uma ordem certa. Pano azul, pano roxo, pano não sei o que. É isso. Aí, eles fizeram, então, os levitas, né? Segundo as suas casas, foram levando lá para onde? Para o templo novo que Salomão construiu. Aí a gente vai ver que o que Salomão vai fazer com essas coisas? Ele vai guardar, gente, porque ele já fez tudo novo, né? Ele fez um candelabro novo, fez uma mesa de proposição nova, ele fez tudo novo. Então essas coisas que foram feitas no deserto, ele vai guardar numa sala e vai ser uma memória religiosa para eles, vai ser uma relíquia para eles, né? Então aqui no versículo 5 diz assim: o rei Salomão e todo o povo de Israel se reuniram em frente da Arca da Aliança e ofereceram em sacrifício um grande número de ovelhas e touros, tantos que nem deu para contar, né? Então ali eles começaram a ver, né, aquela grande festa, né, a Arca da Aliança ali vindo para o templo construído por Salomão. Então eles estavam tão felizes com esse momento que eles começaram a oferecer vários animais aí que eles nem conseguiram contar. Versículo 6. Então os sacerdotes levaram a arca para dentro do templo, né? Então você vê, quando a arca chegou, antes da arca ir para dentro do templo, né, eles ficaram
ficaram ali já fazendo vários sacrifícios, vendo a arca, né? A arca ali fora, eles ofereciam sacrifícios porque eles conseguiram conduzir essa arca até o novo templo. Então, depois desses sacrifícios, né, essa arca foi levada para dentro do templo. Então, diz que colocaram ela onde ela devia ficar, né? Onde é que ela devia ficar? No Santo dos Santos, né? No lugar santíssimo. A gente lembra que tem 2 lugares, né? É o santo lugar e o santo dos santos. Ou alguns lugares dizem, né, o lugar santo e o lugar santíssimo, tá? Então, foi pro lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Que querubins? Debaixo das asas de que querubins? Se na tampa, no propiciatório ali da Arca da Aliança, tem 2 querubins. Ela foi para baixo da Arca do Querubim. Aqueles 2 anjos grandes, lembra de 4 metros de altura que Salomão mandou fazer? Questão de asas abertas na parede, no final da parede do Santíssimo. É isso, eles foram para baixo desses anjos, e os anjos estão atrás na parede, cobrindo a parede inteira com as asas abertas, e a arca está ali entre eles, embaixo deles. Então, no versículo 7 diz, pois as suas asas estendidas cobriam a arca e os seus cabos. Então, gente, era uma asa bem bonita, trabalhada, né? As asas deles provavelmente vinham para frente e cobriam a arca. Uau, devia ser bonito. Versículo 8, as pontas dos cabos podiam ser vistas por qualquer pessoa que ficasse diretamente em frente ao lugar santíssimo, mas não podiam ser vistas de nenhum outro lugar. Então, só quem podia ver esses cabos, as pontas dos cabos, era sacerdote, né? Porque só sacerdote podia entrar no templo, né? Quem não era sacerdote não pode entrar no templo. Então, para ficar de frente para o lugar santíssimo, você tem que entrar no templo e entrar no lugar santo, né? Então, quem ficasse assim, de frente para o lugar santíssimo, né? Conseguia ver. Porque a gente lembra que só uma pessoa podia entrar no lugar santíssimo, né? Era o sumo sacerdote, né? Os sacerdotes entravam ali no lugar santo, mas no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote, e ainda assim uma vez por ano, não era quando ele queria, não. Então, aqui no finalzinho diz assim, os cabos ainda estão lá até hoje, né? Até hoje quando, né? Até hoje agora? Não, até quando foi escrito esse livro, tá, gente? Então, até o momento onde esse livro foi escrito, aqueles cabos ainda estavam lá, tá? Versículo 9. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Vamos lá. Lembra que na Arca da Aliança, lá nos 40 anos do deserto, Deus mandou colocar 3 coisas dentro da arca? Deus mandou colocar a vara que floresceu de Arão, Deus mandou colocar um pote com maná, e Deus mandou colocar as 2 tábuas. Deus mandou colocar essas 3 coisas dentro da arca. Agora tá dizendo que só tem uma coisa, 2 coisas, né? As 2 tábuas. E que o maná não está mais dentro da arca e que a vara de Arão também não está mais dentro da arca. Tá dizendo aqui claramente que Salomão tirou, né? Salomão mandou tirar, né? Não foi ele lá e tirou, que ele não pode fazer isso. Mas ele provavelmente mandou os sacerdotes tirarem, né? Então, o que acontece aqui, gente? Provavelmente... realmente deve ter se aberto ali, os sacerdotes devem ter aberto a arca, né? Tirado a vara e tirado o maná. E deixado dentro da arca somente as 2 tábuas da aliança. Fechou a arca e deixaram dentro do lugar santíssimo, em algum lugar ali, aquelas coisas, porque também pertenciam ao lugar santíssimo, né? Mas deixaram, deve ter deixado ali em cima da arca, em algum lugar ali, né? Não sei onde, mas devem ter deixado, tá? Então, o maná deve ter continuado dentro do lugar santíssimo e a vara de Arão, que floresceu, também deve ter continuado dentro do lugar santíssimo. Mas é muito claro que Salomão mandou tirar e deixou só as 2 tábuas dentro da arca. Versículo 10 diz... Não, deixa eu ler o versículo 9, acho que eu não terminei. Dentro da arca estavam somente as 2 placas de pedra que Moisés havia colocado ali, quando no Monte Sinai o Senhor Deus havia feito uma aliança com os israelitas depois que eles saíram do Egito. Versículo 10. Quando os sacerdotes estavam saindo do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, com a glória do Senhor, e eles não puderam voltar para dentro, a fim de realizar os seus trabalhos. Uau! Que lindo. Aqui Deus estava mostrando que estava satisfeito, que estava feliz, né? Então, eles colocaram a arca ali, da aliança, né? Aí, diz que quando eles colocaram a arca, ajeitaram tudo, eles foram sair.
Quando eles foram sair, a nuvem, lembra aquela nuvem que aparecia quando Moisés ia falar com Deus no templo? E aquela nuvem que seguia eles ali, que conduzia eles, na verdade, eles é que seguiam a nuvem, né? A nuvem que conduzia eles, lembra que quando Moisés ia falar, teve um tempo, né, da história, que a nuvem sumiu, lembra? Por causa do bezerro de ouro? Então diz que quando Moisés queria falar com Deus, todo dia Moisés levava a sua própria tenda lá para fora, lembra? Para bem longe do arraial de Israel. Então, quando Moisés ia, fala que todo mundo ficava nas suas portas olhando, porque sabia que Deus ia aparecer quando Moisés fosse. E quando Moisés ia, a gente lembra que vinha a nuvem, aquela nuvem que tinha sumido, que não estava mais com Israel durante esse período do bezerro de ouro, ela voltava e ficava ali no tabernáculo. E o pessoal via aquilo, né, acontecendo, né? E aquilo era o símbolo da glória de Deus, aquilo era a manifestação de Deus, né? E é o que tá acontecendo aqui, uau. A gente lembra quando o tabernáculo foi construído, isso aconteceu, lembra? Quando foi lá no deserto, a gente viu a construção do tabernáculo, quando terminou toda a construção do tabernáculo, a gente lembra que a nuvem ficou toda cheia dentro do tabernáculo e ninguém podia entrar. Era tão assim que ninguém conseguia entrar, porque a nuvem se encheu toda no tabernáculo. A presença de Deus se moveu ali dentro. E é o que está acontecendo aqui. Quando terminou a construção do templo de Deus ali, né, feito por Salomão, quando colocaram a arca, os sacerdotes estavam saindo. Quando eles saíram, a nuvem se encheu toda. Ficou aquele templo cheio de nuvem, né? E diz que todos viram aquilo e eles não podiam voltar para realizar o trabalho deles. Não podiam mais trabalhar lá dentro. Eles ficaram sem poder entrar, igual aconteceu lá com Moisés. Aí no versículo 12, Salomão disse, quando ele viu isso: Tu, ó Senhor, puseste o sol no céu, embora tivesses resolvido viver entre as nuvens escuras. Uau, que lindo. Deus se manifestou em nuvem ali, né? Aquela nuvem manifestou toda a glória de Deus dentro daquele lugar. Então Salomão olha para aquilo e fala: Deus, o Senhor quis colocar o sol no céu, embora o Senhor goste de viver entre as nuvens. Uau! Embora o Senhor esteja se manifestando aqui no meio da nuvem, né? O Senhor decidiu pôr o sol no céu. O que ele está falando é muito importante, porque a maioria das nações pagãs entendiam que o sol era o Deus mais forte. A gente lembra do Egito, né? Então, para eles todos, o maior Deus que existe é o sol. E aqui Salomão está reconhecendo: eu sei que o Senhor fez o sol. E o Senhor podia se manifestar através do sol. Como as outras nações acham que o sol é o Deus maior. O Senhor podia se manifestar através do sol, mas o Senhor prefere se manifestar através das nuvens, né? É isso que ele está dizendo. E no versículo 13, Salomão diz: Mas agora eu construí para ti uma casa, um lugar onde o Senhor vai viver para sempre. Aí no versículo 4, Salomão diz... Aí então diz assim: Aí Salomão virou-se, olhou para o povo todo que ali estava, e ele estava ainda de pé. Então, ele pediu a bênção de Deus para todos. Então, ele pediu para que Deus abençoasse a todos ali, né? A todo mundo, Salomão. Então, no versículo 15, Salomão continua dizendo para todo aquele povo, né? Tá todo mundo vendo aquele grande evento de Deus se manifestando naquela nuvem, né? Então, tá todo mundo ali. Então, Davi vem e diz: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que um dia ele fez ao meu pai Davi. Porque um dia ele disse, versículo 16, Desde o dia em que tirei do Egito esse povo, o meu povo chamado Israel, eu não tinha escolhido nenhuma das tribos de Israel para construir o meu templo, a fim de ser adorado nessa tribo, a fim de ser adorado neste lugar. Mas Davi, eu decidi escolher você para governar o meu grande povo. Que lindo, né? E aqui tá falando, Deus está cumprindo isso. Deus está instituindo realmente, né, a tribo de Judá como a tribo, né, realmente que é o local de adoração a Deus. Gente, isso se cumpre em Cristo, porque a tribo que é o local de adoração de Deus é Judá. Por quê? Porque é da onde Jesus descende. Não tem outra tribo, né? Por isso que mais pra frente Jesus fala pra samaritana, né? Porque ela achava, né? Os samaritanos, a gente vai ver isso mais pra frente, que os samaritanos depois entram numa guerra ali com os judeus, né? E os samaritanos, eles ficam achando que o Messias vai vir deles, né? Os samaritanos falam: não, o Messias vai vir de Efraim, o Messias vai vir de alguma outra tribo, não vai vir da tribo de Judá, não. Aí Jesus fala: ó, minha amada,
Você pode adorar, né? Haverá um tempo em que você vai adorar a Deus em qualquer lugar. Não precisa ser em Jerusalém. Ele vai falar isso pra ela, né? Não precisa mais ser em Jerusalém, não precisa ser no Jerizinho, não precisa ser em lugar nenhum. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser na sua casa. Desde que seja em coração e em verdade. Aí então ele vai e fala, mas uma coisa vocês estão errados. É isso que ele diz. Uma coisa vocês estão errados. A salvação vem de Judá. Jesus disse isso. Isso vocês estão errados. A salvação não vai vir de vocês. Vem de Judá, da tribo de Judá, que é Jesus, né? Então aqui no versículo 17, Salomão continua dizendo: Davi, o meu pai, tinha planos de construir um templo para a adoração do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse para ele, Deus: Ó, Davi, você faz muito bem em querer construir para mim um templo. Não é ruim essa sua ideia. Não é uma ideia ruim. Mas eu não quero que você construa. Você tem muito sangue na mão. Não é para você construir. A ideia é boa, mas não é para você. Né? O plano é bom, mas não é para você. O seu filho vai. O seu filho eu deixo ele construir. Você não, Davi. Então, no versículo 20, diz assim: E agora Deus cumpriu a sua promessa. Agora Deus cumpriu isso e eu consegui fazer o templo dele. Eu fiquei no lugar do meu pai. Deus cumpriu o que ele disse, que deixaria o trono para Davi. E Deus está cumprindo isso, me deixando no trono, porque eu sou descendente de Davi. E Deus cumpre isso sim, né? Deus cumpre isso em Jesus. Que ninguém vai tirar Jesus desse trono, né? Então o trono continua ainda em Davi, né? Porque Jesus é descendente de Davi, né? A raiz de Davi, né? Então no versículo 20 diz: E agora Deus cumpriu a sua promessa. Eu fiquei no lugar do meu pai, como rei de Israel. E eu construí o templo para adorar o Senhor, Deus. Oh, Deus de Israel. Aí no versículo 21 ele fala: Também separei no templo um lugar para colocar a arca da aliança, onde estão guardadas as placas da pedra da aliança, que o Senhor Deus fez com os nossos antepassados, quando o Senhor nos libertou do Egito. Eu fiz questão de guardar essa prova da aliança que nós temos. Então, no versículo 22 diz assim: Então, na presença de todo o povo reunido, Salomão foi e ficou em frente do altar, levantou as mãos para o céu e começou a orar para Deus. Primeiro ele estava falando com o povo, lembra? Tudo isso ele falou ali com o povo e tal, que Deus cumpre o que ele promete. É isso que ele queria falar para aquele povo. Gente, Deus cumpre o que ele diz. E ele está cumprindo hoje uma promessa que ele fez a meu pai, Davi. Então agora ele vai começar a orar para Deus, na frente de todo mundo. Então ele vira em direção ao templo e começa a falar com Deus. E ele diz assim: Ó Senhor, todo mundo ouvindo. Ele diz: Ó Senhor, Deus de Israel. Não existe Deus nenhum no mundo que seja igual ao Senhor. Nem lá em cima nos céus, nem aqui embaixo na terra, nem em lugar algum, nem no mar, nem em lugar nenhum. Não existe nenhum Deus que seja igual a ti. Então ele diz, e todo mundo ouvindo isso, gente. A gente vai ver o que ele vai dizer aqui, todo mundo ouvindo o que ele está falando, né? Na verdade, ele está instruindo também o povo. E ele diz: o Senhor cumpre o que o Senhor promete. O Senhor cumpre a aliança que o Senhor fez com o teu povo. E o Senhor mostra o quanto o Senhor ama eles. O Senhor mostra o teu amor. Quando eles, com todo o coração, vivem em vida de obediência a ti. Aqui ele diz uma coisa. Ele fala assim: Deus mostra todo o amor dele. A todo momento, aqui ele diz: não. Quando o seu povo mostra uma vida de obediência a ti. Se o teu povo mostrar uma vida de obediência a ti, o Senhor mostrará o seu amor para eles. É isso que Salomão está dizendo. E todo mundo ouvindo Salomão falando. E Salomão está falando isso. Deus, o Senhor é bom. Deus, o Senhor cumpre o que o Senhor diz. Deus, hoje o Senhor está cumprindo o que o Senhor um dia prometeu para esse povo. E o povo atrás dele ouvindo. E ele diz: e o Senhor, Deus, mostra o teu amor quando o teu povo é obediente. Se a gente for obediente, se a gente levar uma vida obediente, o Senhor vai mostrar o seu amor pra gente. A gente não vai se sentir rejeitado, né? Não, a gente vai sentir o teu amor verdadeiramente. Então, no versículo 24, Salomão diz: pelo teu poder, cumpriste a promessa que fizeste a Davi, o meu pai. Não foi pela minha força, foi pelo teu poder, Deus. No dia de hoje, todas as palavras da tua promessa foram completamente cumpridas. O Senhor cumpre o que o Senhor diz.
Então, no versículo 25, ele diz: E agora, ó Senhor, Deus de Israel, eu te peço que cumpras a outra promessa que o Senhor um dia fez ao meu pai. E diz aqui: quando o Senhor disse para ele que sempre haveria descendência dele governando o Israel, né? Seria sempre um rei de Israel a descendência dele. Contanto, olha como Salomão tinha entendimento disso aqui. Então ele diz: contanto que eles te obedecessem com o mesmo cuidado com que Davi te obedeceu. Gente, Salomão sabia claramente qual era a condição de Deus aqui para que o reino continuasse na mão da descendência de Davi. E Salomão vai pecar. E Salomão vai errar. E Salomão sabia claramente. E é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo: Senhor, então agora cumpra a tua palavra, Deus. Porque o Senhor disse, né, que nunca faltaria descendentes a Davi. E que o trono jamais se apartaria dele. Porque desde que a descendência dele o obedecesse a Deus, assim como Davi obedeceu. Olha como ele sabia, né? Salomão sabia claramente que ele tinha que obedecer a Deus, e ele não vai obedecer. Mas ele deixa muito claro, né, que a condição do reino permanecer com Davi era a obediência. Né? Era a obediência da descendência dele, né? Então, no versículo 26 diz: portanto, ó Deus de Israel, faze com que se cumpra aquilo que o Senhor um dia prometeu ao meu pai, Davi. Versículo 27. Então, agora, ele fala algo pro povo. O povo tá ouvindo ele lá atrás, lembra? E a gente lembra que Salomão acabou de falar que ele acabou de construir a casa de Deus. E agora ele vai dizer para esse povo que não é a casa de Deus. Ele vai dizer: gente, não tem como encaixotar o nosso Deus. Como que eu vou construir um lugar e falar que meu Deus mora ali? Não, nem os céus prendem o meu Deus. Na verdade, isso daqui que a gente está construindo não é a casa do nosso Deus. Nosso Deus não está aqui dentro. Mas é um lugar onde nós devemos nos reunir para adorá-lo. É um lugar que é reconhecido por ele para a adoração dele. É isso que Salomão vai começar a dizer para aquele povo. Não é, Deus não está morando aqui dentro. Deus não está aqui dentro preso. A gente não encaixotou Deus, né? Porque as nações pagãs achavam isso, que eles encaixotavam os deuses deles, né? Então eles achavam que construíam templos, colocavam lá estátua, meu Deus está encaixotado, né? Então meu Deus vai ficar aí, né? Até eles achavam, foi o que eu disse agora um pouquinho atrás na aula, eles entendiam que eles construíam a casa do Deus deles e o Deus deles estava devendo para eles, né? Tá me devendo algo, então tem que fazer algo por mim, né? Eu construí sua casa, né? Então eles achavam que aquele Deus tinha que servir eles, né? Tinha que fazer um favor para eles, alguma coisa assim. Então eles achavam que o Deus estava ali naquele lugar. Então, se eles prendessem, eles, eu tô chateado com esse Deus. Então, eles faziam o quê? Eles iam e queriam castigar o Deus. Aí eles faziam, vou deixar esse Deus virado pra parede. Aí eles colocavam o Deus deles virado pra parede, porque eles achavam que estavam castigando o Deus deles desse jeito, e o Deus deles daria o que eles querem dessa forma. É daí que vem aquela coisa que tem hoje do Santo Agostinho, acho que é Santo Agostinho, sabe? Eles falam que é o santo de casamento, namoro, uma coisa assim, né? Aí você fica vendo, quem segue, né, essa religião, eles, por exemplo, eu já vi gente falando, né, que tinha colocado um copo d'água e enfiado ele de ponta cabeça no copo d'água, porque a pessoa queria arrumar um namorado. É esse pensamento pagão. É esse mesmo pensamento pagão. E eles achavam isso. Eles achavam que o Deus deles estava encaixotado. Então, como aquele Deus está encaixotado, eu quero alguma coisa. Deus não está me dando? Então eu vou forçar ele a me dar. Então agora eu vou pegar a sua arca da aliança e vou virar de ponta cabeça. E eu só vou virar ela do lado certo quando você me der o que eu quero. Eles faziam isso, entendeu? E era comum, eles faziam isso com a estátua. Virava a estátua de ponta cabeça, deitava a estátua no chão até dar o que eles quisessem. Virava a estátua para a parede, né? Trancava, aí não quer me dar o que eu quero, então vou trancar você nessa sala. E eles faziam esse tipo de coisa, né? Que foi indo pra religião romana ali. Que a gente lembra que mais pra frente, né? Roma vai se declarar igreja porque eles não conseguem mais vencer a igreja. Então, às vezes, para vencer seu inimigo, você tem que se aliar a ele. Então, eles vão falar, viramos cristão, né? Mas a verdade é que a religião romana cristã, né? Vai vir com resquícios, muitos resquícios, né? Totalmente cheia do paganismo romano.
Então, tudo isso vem vindo desse paganismo romano, né? Esse é um exemplo desse santo aí que eles pegam e afundam o santo, né? Até dar o que querem, né? E é isso mesmo. E aqui, né, eles tinham esse mesmo entendimento. Ah, estamos encaixotando nosso Deus, né? Então, para não acontecer o mesmo problema que aconteceu... Lembra que aconteceu esse problema no tempo de Juízes. No tempo de Juízes, eles achavam que Deus morava dentro da arca. Lembra disso? E então, eles começaram a perder as lutas, porque eles estavam desobedientes. Mas aí eles começaram a perder as lutas e eles falaram assim: ah, vamos levar Deus. Se a gente levar Deus, ele vai ter que fazer algo, nem que seja por ele. Ele vai ficar com medo dele ser levado pela outra nação, porque a gente vai levar a arca dele, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai se mexer, pelo menos por ele. Então eles tentaram fazer isso. É essa mesma coisa, tentar forçar Deus a fazer algo que você quer. E foi isso que eles tentaram fazer ali em Juízes, quando a gente estudou Juízes, né? Então eles levaram a arca até a guerra. Né, lembra? E eles ficavam lá, não, agora Deus vai fazer algo por nós. Aí acabou que os filisteus levaram a arca, vocês lembram? Todo mundo morreu ali e os filisteus ainda levaram a arca embora, né? E é nesse mesmo sentido. Aí Salomão, tendo esse receio do povo começar a confundir e achar que o Deus mora ali, né? Então imagina, vai ter uma guerra, alguma coisa, eles vão querer entrar, levar a arca, achando que Deus mora ali, dentro da arca, né? E não é isso. Então Salomão começa a instruir aquele povo. E Salomão começa a dizer que Deus não mora ali dentro. Deus não tá ali dentro. Na verdade, esse lugar que a gente construiu é só pra gente se reunir para adorar ele. Mas ele não mora aqui dentro. Ele não tá aqui dentro. Ele não vive aqui dentro. Ele é muito maior do que isso. A gente não pode encaixotar o nosso Deus. Nosso Deus é tão grande que nem os céus podem prendê-lo. Como que a gente vai prendê-lo, né? E Salomão começa a orientar esse povo assim. Então, no versículo 27, Salomão diz isso. E ele orando para Deus, falando com Deus, mas o povo ouvindo atrás dele. E ele diz: mas será que de fato, ó Deus, o Senhor pode morar entre nós? Será que de fato isso é possível? O Senhor morar aqui como um de nós? Viver aqui numa casa? E passear entre nós aqui como um de nós? Será? Nós que somos meras criaturas humanas aqui na terra? Então aqui ele diz: não. E ele diz: o Senhor é tão grande que o Senhor não cabe nem mesmo no céu. Como é que o Senhor vai morar numa casinha? Como é que o Senhor vai ficar encaixotado? Nem mesmo os céus podem te prender, quanto mais uma terra. Nem mesmo o universo pode te prender, quanto mais uma terra. Então ele diz: como é que poderia esse templo aqui ser o bastante para ti? Uau, né? Então ele diz assim: como poderia este templo que eu construir ser bastante grande para isso? Nós não podemos encaixotar Deus, é isso que ele está dizendo. Então no versículo 28 ele diz: ó Senhor, meu Deus, eu sou teu servo. Que lindo. Aqui é um rei falando. É um rei. É um rei falando que ele se submete a Deus. Tem pessoas, às vezes, né? Às vezes a gente consegue, sei lá, um determinado cargo, né? A gente já começa a se achar mais que os outros, né? Mas eu até do que Deus, né? Daqui a pouco a pessoa tá se sentindo muito, né? Porque tem determinado cargo. Ele se humilhou diante de Deus na frente de todo mundo. Gente, tá todo o povo atrás dele, você lembra, né? Tá todo mundo comemorando, festejando, todas as tribos. E ele tá reconhecendo que ele não é nada diante de Deus. Ele fala: Deus, o Senhor é o meu rei. E aqui ele continua: escuta a minha oração e atende os pedidos que eu te faço hoje. Versículo 29. Olha de dia e de noite para esse templo aqui, Deus. O lugar que o Senhor escolheu para o Senhor ser adorado. E me ouve quando eu orar com o rosto virado para esse lugar. Gente, que bonito agora o que vai vir do versículo 30 em diante. Salomão começa a falar sobre Deus nos ouvir, né? Às vezes, eu já vi gente achando que Deus não nos ouve, né? Eu já vi gente que, por exemplo, chegou para mim, já teve gente que chegou para mim e falou assim: ah, ora você para Deus porque Deus vai te ouvir mais do que eu. Né? Já teve gente que falou assim pra mim: ah, você tem mais intimidade com Deus, nossa, Deus trabalha mais na tua vida, então você é mais íntima com ele, então se você orar, ele vai ouvir, né? Porque eu tô orando e ele não tá me ouvindo, mas se você orar, ele vai ouvir, né? Amém, Cláudia, amém. Boa noite, a paz.
Então, existem pessoas que pensam assim, né? Ah, se o outro orar, Deus vai ouvir. Vai ouvir mais do que eu. Ele tem mais intimidade, tem mais tempo. Ah, ele é pastor, ah, ele é... Não. Agora, o que Salomão vai dizer pra gente é algo incrível. Gente, Deus ouve a todos. Basta você ter um coração arrependido. Se você está verdadeiramente arrependido, se você tem um coração sincero, Deus te ouve. E não importa se o que você é. Não importa onde você vai, não importa nada disso. Deus não vai ouvir mais o seu pastor do que você. Essa que Salomão vai dizer aqui. Se você tiver um coração sincero, se você estiver realmente arrependido, se você for honesto nessa oração, Deus vai te ouvir. Porque não é título. Ele não vai ouvir porque é a oração de um pastor e ele não ouve porque você é um membro da igreja. Não. Deus ouve a todos, até mesmo o pecador. E é isso que Salomão vai dizer. Até mesmo aquele que cometeu o pecado. Às vezes a gente acha que Deus só ouve o santo. A gente fala, não, Deus só ouve o santo. Não vou orar, não. Ora você pra mim, porque você é mais santa que eu, é mais santificada que eu. Ora você. Não. Salomão vai dizer agora, Deus ouve até o pecador. E ele diz assim no versículo 30. Deus, escuta as minhas orações e as orações do teu povo, quando eles orarem para o Senhor, virando o rosto para cá. Sim, Deus, lá da tua casa nos céus, nos ouve e nos perdoa. Versículo 31. Quando alguém, Deus, for acusado de prejudicar outra pessoa, e essa pessoa vier aqui ao seu templo e ela jurar que ela é inocente, Senhor, versículo 32 ele diz, ouve do céu esse juramento, ouve do céu o que essa pessoa está falando e julga ela, julga quem é que está certo, julga quem está mentindo, quem está falando a verdade, julga, Deus. Então aqui Salomão diz, e então castiga quem tiver errado. Castiga o culpado como ele merece. E declara o inocente como inocente. E recompensa o inocente também segundo o que ele merece, Deus. Versículo 33, ele continua e diz, meu Deus, quando por ter pecado contra ti, o teu povo de Israel for derrotado pelos seus inimigos, e quando ele se virar para ti e vier a este templo para te louvar e pedir o teu perdão, escuta aí do céu e perdoa. Perdoa o pecado do teu povo e leva o teu povo de volta para a terra que o Senhor um dia deu a eles. É o que vai acontecer. Esse povo vai pecar e Deus vai se irritar e Deus vai entregar esse povo para a Babilônia. E então esse povo vai se arrepender, esse povo vai orar, esse povo vai buscar, vai demorar, mas vai. Esse povo vai orar, vai buscar e então Deus vai ouvir e Deus vai levar esse povo de volta. E esse povo vai reconstruir Jerusalém depois do cativeiro babilônico. E a gente vai ver isso, realmente se cumpre isso daqui que ele está falando. Quando o povo realmente, se arrepender e clamar. Versículo 35 diz, Deus, quando o céu se fechar e não chover, porque na verdade o teu povo pecou contra ti, e o Senhor estiver irado, e o Senhor começar a fazer tudo dar errado na vida do teu povo, e ainda assim, se eles se arrependerem, ainda que o Senhor esteja no meio da tua ira, manifestando a tua ira sobre eles ali e fazendo tudo dar mal, mas se eles se arrependerem verdadeiramente e voltarem o rosto deles para o Senhor, na direção desse templo aqui, e eles começarem a falar contigo, ou começarem a te louvar, começarem a te buscar, depois que o Senhor tiver castigado eles, Deus, escuta eles. Ai dos céus, escuta o teu povo e perdoa, Pai. Perdoa os pecados dele. Perdoa os pecados do rei. Perdoa os pecados do teu povo. E ensina para eles o que é direito, para que eles não errem mais. Ensina o que é certo, para que eles não venham a ser castigados de novo.
Tem uma passagem na Bíblia que até fala, né? Não seja igual a um jumento. Não seja igual a uma mula. Que você bate, ela não aprende. Aprenda. E é isso que Salomão está falando. Quando o Senhor castigar o seu povo, né? Castiga eles, mas depois ensina qual é o caminho certo. Para eles não virem a cair de novo e ser castigado igual uma mula que fica apanhando e não aprende. Mas que eles venham aprender, né? Então aqui ele continua. Então, ó Deus, ouve eles e faz com que a chuva caia novamente. Perdoa eles. E diz: faze cair chuva sobre esta tua terra, que deste ao teu povo para ser deles para sempre. Muda a história deles, né? Muda a vida deles. Versículo 37. Quando nesta terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou a colheita for destruída por gafanhoto, por praga, por qualquer coisa que seja, se a colheita também der errado, porque veio um vento muito forte, né? Veio animais e destroçou, qualquer coisa que seja, Deus. Ou quando o teu povo for atacado pelos inimigos, quando cair uma doença sobre o teu povo, quando vier uma peste sobre o teu povo, escuta o teu povo, escuta quando eles clamarem a ti, escuta quando eles falarem contigo. E aqui diz, se uma pessoa no meio do povo inteiro de Israel perceber no seu coração o erro e estender as mãos em sua direção e orar a Deus, escuta a oração dessa pessoa. Lá do céu, que é o teu lar, Deus, ouve o teu povo e perdoa e ajuda. Há uma diferença entre você perdoar e você ajudar, né? Uma vez a gente falou sobre isso numa aula, né? Foi na aula de Levítico, né? A gente falou sobre os sacrifícios ali. Há uma diferença entre você perdoar e você ajudar, né? Eu posso perdoar o mal que alguém me fez, mas eu não ajudar a pessoa. Ou eu posso perdoar e ajudar. E aqui é isso que ele está falando. Perdoa e ajuda. Só o Senhor pode ajudar. Perdoa e ajuda. Então aqui diz assim: só o Senhor conhece o pensamento do ser humano. Só o Senhor sabe o que se passa em cada coração. Então, Deus, trata cada um segundo o que cada um merecer. Gente, o povo tudo ouvindo isso, tá? O povo atrás dele tudo ouvindo isso. Então aqui ele continua no versículo 40. Para que então, assim, sendo tratado cada um segundo o que cada um merece, o povo venha te temer e venha te obedecer, Deus, durante todo o tempo em que eles viverem na terra que o Senhor deu aos nossos antepassados. Então no versículo 41 ele diz assim: quando um estrangeiro que vive numa terra bem longe daqui ouvir falar do Senhor, ouvir falar da tua fama, Deus, ouvir falar das tuas grandes obras, Deus, de tudo que o Senhor tem feito por nós, e se ele vier aqui, Deus, te conhecer, e se ele orar ao Senhor, reconhecendo a sua grandiosidade, Deus, por favor, ouve a oração dele. Gente, uau! Olha o que Salomão está fazendo. Salomão está pedindo para Deus ouvir a oração de um estranho, de alguém que não é de Israel. É isso que está falando. Se alguém de outra nação ouvir falar da tua fama, ouvir falar do teu poder e quiser te conhecer, Deus, ouve a oração dessa pessoa. Se mostra para ela. Uau, é o que Salomão está falando. Então aqui Salomão diz, lá do céu, Senhor, onde o Senhor vive, no versículo 43, né? Escuta essa pessoa. E faça o que ela te pedir, Deus. Para que então todas as outras nações saibam quem o Senhor é. Para que então ele dê testemunhos para as outras nações. Eles vão falar lá nas outras nações sobre o Senhor. Então eles vão te temer e eles vão te conhecer. Então aqui diz, como faz o teu povo de Israel? Então eles ficarão sabendo que este templo que eu construir é o lugar onde deves ser adorado.
Então eles vão entender que não tem que adorar se prostrando diante do sol. Então eles vão entender que o Senhor não é um Deus que tem que se adorar cortando os pulsos, cortando os braços e oferecendo sangue. O Senhor não é um Deus que tem que se adorar indo para a montanha mais alta. Não, eles vão entender de uma vez por todas que esse Deus deve ser adorado aqui, nesse lugar, né? E era isso mesmo, né? Para saber que aquele Deus deve ser adorado ali. Então, no versículo 44 diz: quando ordenares que o teu povo saia para a guerra contra os seus inimigos, e o teu povo orar a ti, virados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra do teu nome, escuta dos céus as nossas orações e os nossos pedidos. Nos ouve, Deus, e nos dá a vitória na guerra. Versículo 46. Deus, quando eles pecarem contra ti, quando o seu povo pecar contra ti. E aqui ele diz: e não há ninguém que não peque. Olha só. Uau. E isso é verdade. Tem gente que às vezes vira crente, vira cristão e acha que virou santo, né? Não há ninguém que não peque. Porque Jesus diz que até o pensamento é pecado. Jesus diz: se você não adulterar fisicamente, mas se você pensar, cometeu pecado. Quantas vezes durante o dia, às vezes a gente tem algum pensamento e é pecado, gente. Nosso pensamento é pecado. Lógico que eu não vou fazer, mas eu pensei. E Jesus disse: eu pensei, é pecado. E Salomão está dizendo: Deus, quando eles pecarem contra o Senhor, e Deus, vão pecar, porque ninguém é perfeito. Não há ninguém no mundo que não peque. Todo mundo peca. É isso que Salomão está dizendo. Todo mundo peca. E é isso. A questão do cristão é essa, não reconhecer sua santidade, mas sim reconhecer que ele é um pecador e que ele precisa da santidade de Deus, não da sua santidade, né? E versículo 47, né? No versículo 46 ele diz: Deus, quando o seu povo pecar contra ti, e na verdade não há ninguém no mundo que não peque, todo mundo peca. E na tua ira, o Senhor deixar que os inimigos deles os derrotem e os levem prisioneiros para alguma terra inimiga, longe ou perto daqui, quando o Senhor decidir que esse povo vai virar cativo, né, vai ser levado no cativeiro, ouve as orações do teu povo. Se ali naquela terra eles se arrependerem, ouve eles. Se eles confessarem ao Senhor o pecado deles, se eles confessarem ao Senhor a maldade deles, escuta eles. E é o que vai acontecer. Então, no versículo 48 diz: se naquela terra eles verdadeiramente... Gente, aqui ele está falando sobre uma situação onde o povo foi levado ao cativo e está numa nação estranha. E vai acontecer isso. Então, ele diz no versículo 48: se naquela terra onde eles... se naquela terra onde eles foram levados, estão cativos, né? Se eles verdadeiramente e sinceramente se arrependerem e orarem ao Senhor, virados na direção desta terra, Jerusalém, que o Senhor deu aos nossos antepassados Canaã, dessa cidade que escolheste e deste templo que construí em honra do teu nome. Se esse povo se arrepender, orar ao Senhor e lembrar, escuta eles. Lá do céu, escuta eles e dá vitória. Livra eles, liberta. Versículo 50. Perdoa os pecados que o teu povo tem cometido contra ti e a sua revolta contra ti, e faze com que os seus inimigos os tratem com bondade, né? Então, Deus, perdoa os pecados que o seu povo tem cometido contra ti. Perdoa a revolta. Às vezes a pessoa não está nem cometendo nenhum pecado em si, mas está revoltado, está cometendo revoltas, né? Não chegou ainda a fazer algum pecado, né? Mas está revoltado, está fazendo revoltas. Perdoa, Deus. E faça com que os inimigos dele tenham bondade deles. Gente, é aquela coisa, sabe? Deus faz com que a gente tenha, faz com que até os nossos inimigos tenham paz com a gente. Então, meus inimigos não vão nem me perturbar. Deus faz com que meus inimigos tenham paz comigo. Versículo 51. Eles são o teu povo, que tiraste daquela fornalha acesa no Egito. Eles são aquele povo que trabalhavam fazendo tijolos lá na fornalha no Egito. A gente falou sobre isso, né? Gente, deixa eu beber água, peraí. Então, era um povo que trabalhava lá no Egito,
num lugar ruim, gente. Era fornalha ardente. A gente vai falar um pouquinho sobre a fornalha quando a gente chegar ali nos três ali, né? Os três amigos de Daniel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Gente, era um lugar muito quente, muita gente morria nessa fornalha, né? E era para fazer tijolos, né? A gente falou sobre isso quando estudou ali o Êxodo, né? E era muito quente, porque para um tijolo ficar bom, ficar firme, tinha que ser em altas temperaturas o fogo, né? E quem é que ficava nesses lugares? Os escravos, porque tinha muita morte, tinha muita perda. É um trabalho que tem muita probabilidade de morte, né? Então, e eles trabalhavam nisso. E Deus tirou eles disso. Versículo 52 diz: Ó Senhor, nosso Deus, eu te peço que o Senhor olhe com simpatia para o teu povo, o povo de Israel, e para o seu rei, e que escute as nossas orações sempre que nós chamarmos o Senhor pedindo ajuda. Versículo 53. Deus, o Senhor nos escolheu entre todos os povos, conforme o Senhor disse por meio de Moisés, o teu servo. E o Senhor nos escolheu e nos tirou lá do Egito, tirou os nossos antepassados de lá. Então, no versículo 54, diz assim, né, depois disso tudo que Salomão falou com Deus, né, a oração, e para o povo também entender, né, se tocar. Então, no versículo 54 diz que Salomão terminou a oração dele, né, então diz que Salomão se levantou e ficou em frente do altar, onde havia estado ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, como foi que ele fez a oração? Ele virou para o altar, né? Virou para o templo, ele se ajoelhou e ficou com a mão assim para o alto, ajoelhado, falando com Deus. E o povo todo ouvindo e vendo ele falando com Deus dessa forma, o rei. Então, agora ele se levanta e ele continua em frente ali do templo, onde ele estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. Então, no versículo 55 diz que em voz alta ele pediu bênçãos a Deus para todo o povo que estava ali reunido. E então Salomão disse assim: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como ele havia prometido. Deus tem cumprido todas as abençoadas promessas que um dia ele fez. Versículo 57. Que o Senhor nosso Deus esteja com a gente, assim como ele esteve com os nossos antepassados. Que ele nunca nos deixe, que ele nunca nos abandone. Versículo 58. Que Deus faça com que a gente seja obediente a ele, para que a gente sempre viva conforme ele quer, obedecendo aos mandamentos dele, obedecendo às leis dele, obedecendo aos ensinos dele, que ele já vem falando desde os nossos antepassados. Versículo 59. Que o Senhor nosso Deus se lembre desta oração que eu estou fazendo e de todos os pedidos que eu fiz. Uau! Foram pedidos lindos, hein? E ele diz, e que então Deus tenha misericórdia do povo de Israel e do seu rei, de acordo com o que eles necessitarem. Versículo 60. E assim, todas as nações do mundo ficaram sabendo que somente o Senhor é Deus e que outro não há como tu. Versículo 61. Que vocês sejam sempre fiéis ao Senhor, o nosso Deus. Que vocês obedeçam todos os mandamentos dele. Que vocês obedeçam às leis, os preceitos, estatutos e juízos dele, assim como vocês têm feito hoje. Então, no versículo 62 diz: Então o rei Salomão e todo o povo que estava ali ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. Versículo 63. Ele ofereceu em sacrifício, Salomão, 22.000 bois e 120.000 ovelhas, como oferta de paz a Deus. Uau! Lembra a oferta de paz o que era, gente? A gente estudou isso em Levítico. A oferta de paz era uma oferta em que a pessoa que está ofertando também participava. Foi aquela oferta que Eucana deu a porção maior para Ana, lembra? Essa oferta que a gente estudou em Levítico. Quando você fazia uma oferta pacífica, né, uma oferta de paz,
parte da oferta ia para Deus, parte da oferta ia para os levitas, sacerdotes, e parte da oferta ia para a pessoa que deu a oferta. Imagina o tanto de carne aqui que Salomão está oferecendo, né? Então é para todo aquele povo que está ali participar. É para fazer um grande banquete, é uma grande festa que eles estão fazendo ali. Então aqui diz, e assim o rei e todo o povo dedicaram o templo ao serviço do Senhor. Versículo 64. Naquele mesmo dia, Salomão separou a fim de ser sagrada para Deus a parte central do pátio, que ficava em frente ao templo. Ali ele apresentou as ofertas que foram completamente queimadas, as ofertas de cereais e a gordura dos animais, que haviam sido trazidas como ofertas de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para todas essas ofertas. O que está acontecendo aqui? Salomão ofereceu um monte de animal, vocês acabaram de ver, né? Muito animal. E a gente lembra que o altar de bronze é o único altar que você pode queimar animal. E, gente, não dá para queimar tudo isso de animal. E o povo ali esperando, né? Todo mundo ali tentando comer também da oferta pacífica, fazer um grande banquete, não dá. O que Salomão fez? Já que não dava conta o altar de bronze de queimar tudo aquilo de oferta, Salomão separa, consagra, né? Uma parte ali do pátio, uma parte externa ali. Lembra a parte do pátio? Onde fica a pia, né? Do lavatório, onde tem os carretos que ele fez ali, onde tem o altar de bronze, aquela parte de fora ali. Ele consagra uma parte ali a Deus e então ele cria um altar ali, ele cria ali um lugar para que ele queime o restante dos animais, porque não ia dar para queimar tudo no altar de bronze, isso está dizendo. Então ele criou esse lugar aí para poder queimar tudo, né? Versículo 65 diz: Glória, tá terminando. Naquela ocasião, ali no templo, Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa das barracas. Então essa festa, né, a gente lembra que a gente já estudou sobre a festa das barracas. A festa da barraca é realmente festa de uma semana. E como que eles comemoravam essas festas? A gente lembra, eles levavam barracas, né? Eles tinham que levar tendas, montar as tendas, ficarem das tendas uma semana, porque eles deveriam lembrar o que eles passaram no deserto, que eles viveram em tendas e mesmo assim Deus esteve com eles, né? A gente já falou sobre essa festa, que ela aponta para ali pro ano milenar, né? A gente já falou sobre isso. Então aqui diz assim: comemoraram 7 dias a festa das barracas. O povo era uma enorme multidão de pessoas que tinham vindo do país inteiro, tinha gente de todas as tribos. Desde a subida de Ramate no norte, veio lá desde lá do extremo do norte de Israel até o extremo do sul lá de Judá, até o extremo lá com o Egito. Veio gente de todos os lugares, de toda a tribo. Versículo 66 para finalizar a aula de hoje. Amém. Diz assim: no 8º dia, Salomão mandou o povo para casa. Todos pediram as bênçãos de Deus para ele e foram embora, felizes por causa de todas as coisas boas que Deus tinha dado ao seu servo Davi e ao seu povo de Israel. Então, amém, gente. Glória a Deus que a gente conseguiu dar essa aula bem, né? Eu fico feliz de dar uma aula bem. Oh, meu Deus, eu tinha ficado muito mal das 2 últimas aulas que eu dei, que foi tão ruim, né? Mas glória a Deus, a gente recuperou agora. Amém. Então, amanhã a gente vai falar sobre o 1 Reis 9, tá? Na quinta-feira a gente vai falar sobre a Rainha de Sabá, vamos conhecer a Rainha de Sabá. E na sexta-feira a gente vai falar sobre um salmo e ver se já começa o livro de Provérbios, tá bom? A gente vai falar sobre um salmo de Salomão, tem um salmo de Salomão que a gente vai estudar. Eu vou dar uma olhada direitinho, mas eu acho que vai dar já pra gente começar Provérbios também na sexta, tá bom? Se não começar na sexta Provérbios, a gente começa segunda. Mas eu acho que dá, tá? Só vai ficar pendente aí o salmo, né? Mas amém. Então, glória a Deus. Amanhã vai ser o capítulo 9, quinta o capítulo 10 e a gente passa para um salmo só e o livro de Provérbios inteiro, tá bom? Então, amém. Glória a Deus, gente. Tô feliz que a gente conseguiu dar essa aula. Deu 1h30 aí, mas também a gente recapitulou 2 aulas aí, né? Que eu não tinha dado muito bem, porque eu não tava legal, né? Mas glória a Deus, amém. Então, eu vou me despedir do Facebook e do Instagram, tá? Amém. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá, gente? Um abraço a todos os Facebooks